eu vou lá para a FATEC para fazer um curso, me aperfeiçoar e entrar no mercado de trabalho bombando. Não é assim o nosso pensamento? Então, é o mesmo isso em geral, gente. Tem alimento, a pessoa permanece. Tem trabalho, a pessoa permanece. Tem paz, a pessoa permanece. Não tem, preciso sair fora daqui. Preciso ir em busca de um lugar para viver que tenha condições de vida. Então, isso acaba acontecendo porque a gente vem com esse poder de transformar, né? E esse, às vezes, nem é tão positivo assim, e a gente acaba fazendo com que essas pessoas tenham a necessidade de fazer esse fluxo. Inclusive, parece que tem uma novela que está até falando de alguma coisa de refugiados, né? Então, quando eu falo dentro do país, observe, a gente sabe que ali na região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, de uns mais ou menos 40 anos está tendo um fluxo migratório por norte. Vocês ouviram falar disso, né? O pessoal atrás de terra para trabalhar. Então tem isso ainda. A gente está vendo o norte do Mato Grosso, ali daquela região, crescendo, né? As pessoas chegando até lá. Então a gente está falando isso internamente, a gente está falando externamente. Quando eu falo no exterior, a gente tem algumas situações aí que fazem com que essas pessoas tenham um fluxo, né, migratório, e internamente a gente tem outras razões para ter esse fluxo também. Tem que se atentar. As atualidades, isso daí eu vou bater em cima aqui. Todo mundo precisa de ter acesso à informação de qualidade. Com mídia de qualidade, telejornais de qualidade. Então, dê os seus 5 minutos de descanso, vai assistir um filme que tem um contexto histórico. A gente sabe que a arte, ela está muito relacionada com os fatos que estão acontecendo. Então você vai pegar lá um filme Charchar, você vai pegar um filme histórico que vai trazer para você, The Wall, vai trazer para vocês algum conceito, o que estava se passando naquela época que pode cair na tua prova, certo? Fora isso, o que vocês vão assistir? Jornal de qualidade, se quiser ficar na frente da televisão, ou se não, procura um blog ou procura alguma coisa que vai te bombardear de informações boas, de informações que vai te ajudar a fazer a diferença perante o vestibular. Beleza? Então isso daqui é recomendação. Esquece lá o videogame, galera. É reta final, é concentração total. Por último, eu falo do espaço urbano e rural. A gente atenta-se aqui a umas questões nacionais. A gente está tendo umas modificações na legislação ambiental referente ao campo. Então vai observando aí, todo dia está saindo decreto, nem alguma coisa, fica atento a isso na questão rural. Na questão urbana, a gente já sabe quais são os problemas que nós temos aqui. Então vocês, é corriqueiro, né? Todo ano você vê, todo ano você... Então o que te falta nesse caso? É justamente pegar todo o conhecimento que você está sendo bombardeado e unir. O que eu estou fazendo com esse... Juntar essas informações. O que eu estou pegando? O que eu estou fazendo com essa informação que está chegando até mim? Certo? Bom, eu falei para vocês que eu ia dar mostrar como que tudo isso pode cair numa questão só. Vocês têm ideia? Dá palpite aí, eu vi alguém fazendo assim com a cabeça. Como que poderia cair tudo isso aí numa questão só? Não? Ó, galera, vamos pensar numa coisa que acontece sempre. Vamos pegar a nossa região aqui, região sudeste. Chove. Quando chove, acontece o quê? Ixi, alaga, né? E daí, fora o pessoal que fica no apuro com o carro, que perdeu o carro e acontece alguma coisa, aparece lá na mídia. Então a gente está falando ali das atualidades, aparece lá na mídia a informação de que houve uma tragédia. O que aconteceu? O morro, não sei o que lá, desabou, teve um deslizamento. Infelizmente morreram x pessoas. É uma coisa que a gente sempre vê. Então, ó, o que eu peguei lá? Eu peguei aqui, ó, a região sudeste. Eu falei da chuva. A região sudeste, ela é caracterizada pelo que falou no jornal, o morro. O que é o relevo da região sudeste? A gente tem característica de dobramentos, não é isso? A gente tem os dobramentos, ou seja, são vários morros, né? Eu fiz aqui um bico bem acentuado. O que acontece? Olhando ali no espaço urbano, uso e ocupação do solo, né? As pessoas, elas foram vindo para a região sudeste, que logo quando eu comecei a falar aqui na aula, eu disse que era onde tinha maior número de pessoas, onde que aconteciam mais coisas, certo? Então as pessoas começaram
começaram a vir para a região sudeste em busca de oportunidades. E daí teve filho, tem uma densidade populacional aqui na região. Ó, pegando lá o outro tópico. Beleza. Tem lugar, um planejamento urbano na cidade. Vamos pegar aqui na nossa cidade de São Paulo, região sudeste, vou colocar um pouco mais específico aqui na cidade de São Paulo para todo mundo morar? Não, né? Falando de planejamento urbano, a gente vai ver que São Paulo é uma situação bem diferente. Se a gente pegar outras capitais aí, a gente vê Viena, vai ver Paris, vamos ver que lá tem um certo tipo de planejamento. Mas São Paulo tem? Não, né? Pessoas chegando aqui, fizeram o quê? Vão para onde que elas vão? Gente, vão para as periferias, vão para as margens, né? Uma região com relevo com essa característica, as pessoas não vão colocar a casa delas num lugar de segurança. Vamos entender então a questão geográfica dessa região. Na região de dobramentos, a gente sabe que vai aparecer afloramentos, né, afloramentos da rocha matriz, e a gente sabe também que a formação do solo se dá através dos processos intempéricos, né, tanto físico ou químico. Dá uma olhada lá quem não souber, anota aí, os processos intempéricos sobre a rocha. Então, ou seja, vai o sol esquentar aquela rocha, né, ela vai dilatar, quando chegar o final da tarde devido ao nosso clima, ela vai resfriar, ela vai diminuir o volume, isso começa a fazer umas trincas, isso eu estou chamando de intemperismo físico, tá? Estou falando de uma forma bem simples. Ela faz a trinca, chove, fica úmido, resfria, aquela água vai fazendo um processo ali de hidrólise, um processo químico, vocês também dão uma olhada lá, e começa a degradar aquilo quimicamente, os processos intempéricos químicos, e aquele fragmento vai se formando no solo. Então esse aqui, que é um afloramento, quando você está indo lá para o mar, você vê a rocha aparecendo, aquilo vai se transformar em solo, né, com esses processos intempéricos que vão passando ali. Mas olha que interessante, isso daqui não é algo? Né? E o que a gente tem aqui? A ação do vento, que também ajuda nos processos intempéricos. Então, todo esse solo que está sendo formado aqui no topo do morro, o que acontece com ele? Ele é soprado e ele vem se depositando aqui embaixo, certo? Então, o que a gente vê? A gente vê uma característica aqui, ó, nessa região aqui, ó, de topo de base de morro, um perfil do solo maior, então ele é mais estável do que no topo do morro. Conforme eu vou subindo, né, menor vai ficando esse solo aqui, até chegar aqui em cima. Ó, então, eu estou falando de um lugar que a pessoa vai construir uma casa que você tem ali 2 ou 3 metros de perfil de solo, desenvolvido um solo jovem, tá? Para construir lá o barraquinho dele, que nem sempre ele tem uma formação bacana que ele vai conseguir fazer lá a construção com esses alicerces. Começou a chuva novamente. Primeiro que ele fez, ele tirou lá a parte, ó, que eu tô falando do clima ainda, da vegetação, tá? Tirou lá os matinhos que tinha aqui, que as raízes seguravam o solo. Ele já tirou porque ele precisava pôr a casa dele lá, tá? Ele vai tirar isso daí de lá, a vegetação, o solo vai ficar mais exposto. Choveu, uma coisa que a gente chama de capacidade de campo, que é a capacidade que o solo tem de reter água. Ele vai perder essa capacidade, ele vai ficar completamente saturado. Uma vez saturado, bom, é simples, né? Se você tem uma rocha, uma pedrona lá, lisa, para descida, você colocar um papelão, vai ser uma brincadeira divertida, não vai? Sim, mas quando você não tem um papelão, você tem uma camada fina de solo com a sua casa em cima, não é divertido. Então acaba acontecendo isso. Bom, numa questão só, de uma coisa que pode ter acontecido aí em janeiro, né? Enfim, pode cair todos esses conceitos. Então, quando vocês olharem lá para o manual do candidato, ver tudo aquilo de informação, não pense que vai cair aquelas coisas tudo separada não, tá? Pode cair associado a outros conteúdos. É base, né? É informação. Perfeito até então? Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Então, vamos seguindo. Opa! Para a nossa avaliação aqui. Preparei também as questões do último vestibular da FATEC. Então, a gente vai olhar aí a primeira questão. Geografia diz assim: leia o texto. Há 8.000 anos, o espaço geográfico onde se localiza o Brasil
possuía 9,8% das florestas mundiais. Neste mesmo período, a Europa sem a Rússia possuía cerca de 7%, e a África quase 11%, e a Ásia 23,6%. No início do século XXI, o espaço geográfico onde se localiza o Brasil detinha 28,3% das florestas mundiais, a Europa sem a Rússia detinha apenas 0,1%, a África estava com 3,4% e a Ásia com 5,5%. Aí ele pergunta embaixo. Relacionando as informações dos dois períodos históricos citados no texto, é correto afirmar que, antes da gente olhar ali, vou fazer o seguinte. Gente, presta atenção em algo. A gente está aí com 50 minutos para comentar quatro questões, né? Você vai pegar uma prova, você vai ter um período muito curto, né, para você associar tudo. Então, eu vou fazer algo aqui que eu teria feito já na primeira leitura, na hora que eu pegasse a questão. O que é? Organizar as ideias. Então, ele primeiro fala lá para mim assim, ó, há 8.000 anos, o espaço geográfico. Ele está trazendo dois tempos históricos para a gente. Quais são? Pessoal? Oito mil anos. Isso é antes de Cristo, né? Certo? Certo? Há 8.000 anos. E qual é o outro dado histórico que ele traz pra gente? Qual é o tempo? Século XXI. Então eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Por que ele colocou 8.000 anos? Por que ele não se baseou lá, se inspirou na música do Raul Seixas e colocou 10.000 anos atrás? 11, 15 mil, 16. Por que ele colocou 8.000 anos? O que aconteceu 8.000 anos atrás para ele trazer nessa questão para a gente? Bom, foi a última era glacial. Foi o fim da última era glacial. Dali para frente, a gente teve a expansão da agricultura. Então, há 8.000 anos atrás, a gente sabe que começou lá a expansão da agricultura. E o segundo tempo que ele traz para a gente na questão é o século XXI. O século XXI está falando de quando? Tem muito tempo? Quanto tempo mais ou menos? Quando começou o século XXI? Em 2001, dia 1º de janeiro de 2001. Então a gente está em 2019, a gente está falando de 18 anos aí? É isso? Então é um fato bem recente, com algo marcante e antigo. Então, voltando lá para a questão, ele diz: relacionando as informações dos períodos históricos citados no texto, é correto que... Vamos pensar mais em uma coisa. Ele está falando do Brasil, está falando, comparando com outros países no continente europeu e asiático e africano. Onde começou o berço da sociedade? Foi no Brasil? Não, né? Foi lá. Então, eu estou falando para vocês que há 8.000 anos atrás, a gente teve a última era glacial, começou a expansão da agricultura, e isso não começou aqui no Brasil, não, tá? Isso começou lá. Então, por todo esse período, a gente teve um processo de devastação, desmatamento muito maior lá, certo? Beleza? Então, agora vamos olhar as questões aí. Alternativa A Europa sem a Rússia foi o continente que possuía a maior quantidade de florestas do planeta. Opa, desculpa. Voltando aqui, gente, eu comecei a separar aqui e esqueci de colocar algo para vocês. Então, ó, eu teria feito isso logo na primeira leitura, organizar aqui o raciocínio. Então, 8.000 anos, no século XXI, ele está dizendo lá que o Brasil, ele possuía quantos por cento? 9,8%. Seguido de quem? Ó, de todas as florestas mundiais. Nesse mesmo período, a Europa sem a Rússia, então vou colocar aqui. Quantos por cento? 7%. Depois, a África. Depois, quantos por cento? Opa. 23,6%. Beleza. Daí, no século XXI, ele traz a outra informação pra gente, né? O espaço geográfico, o Brasil detinha quantos por cento? 28%. Responde para mim de coração. O Brasil não ocorreu desmatamento? O Brasil?
isso é verdade? Então, por mais que a questão te levasse para isso, né, não seria a questão correta. Então, o que é o mais certo, né, perante toda a explicação que eu dei, que a colega ali falou assim, ó, deixa em branco, é qual? O ritmo de desmatamento no território onde o Brasil está situado foi menor se comparado aos continentes citados. Então a gente tá falando do que, ó? A palavra aqui, menor, tá? Então a gente confundiu duas coisas aí na hora da leitura e da interpretação da resposta, tá? Uma, eu tô falando de intensidade. Sim, a gente tem um processo de predatório aqui, de desmatamento, e isso foi intenso. Porque se você pegar lá os 10%, o volume vegetal, isso reduziu drasticamente. É que comparado com o mundo inteiro, a gente ainda está mais ou menos, beleza? Então eu estou falando assim de intensidade, mas em quantidade de ser maior ou menor, não foi menor, certo? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa... Alternativa B. Agora a gente vai para a questão 43. Vou dar uma olhada aí. Bom, questão 43. 43. Terras raras. É o nome dado ao conjunto de 16 elementos químicos da tabela periódica, formado pelos 15 lantanídeos, mais o escândio e o ítrio. Sobre esses elementos químicos e a localização das suas principais reservas mundiais, pode-se afirmar corretamente que... Eu não vou nem ler isso daqui. Vamos lá, se atentar só ao enunciado da questão. Para essa questão, você precisa saber de física, de química? Será que a gente precisava desse conhecimento? Às vezes o aluno ele se depara com o enunciado e ele se desespera. Poxa vida, né? Não. O que vocês precisam saber perante a essa questão? Duas coisas, né? Vocês estarem atualizados com as notícias. Então, vocês precisam saber aí onde estão sendo explorados e onde estão as principais minas ou jazidas de minério. Lembrando o conceito entre minério e mineral, né? Ambos são naturais, são minerais. Um tem valor econômico de consumo. Então, quando esse mineral ele tem esse potencial por suas características no mercado, ele vai ser chamado de minério. O outro também é um mineral e pode ser utilizado também, mas não com tanta propriedade econômica, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que saber é onde estão essas jazidas aí pelo mundo e onde é que está o forte de cada país. É a primeira coisa. Até de economia. A gente não começa a falar de tecnologia ou qualquer coisa se você não souber essa informação. Então, você precisa estar ligado nas atualidades. E a outra coisa que você precisa saber é como está esse processo de formação dessas jazidas. Então, são um processo geológico, né? Então, de uma forma bem lúdica aqui, vamos lá, vamos fazer uma revisão só de como que dá toda essa formação. Então, vamos lá. Vamos pensar no seguinte, na Terra primitiva, lá quando a gente teve a formação do sistema solar, certo? Como que era o nosso planeta? Vamos imaginar então um corpo celeste, tá? Sem forma, no primeiro momento, composto lá por uma matéria, né, liquefeita, que tem na sua base o quê? Todos os elementos da tabela periódica. Então vamos imaginar lá, em vez de ser uma sopa de letrinhas, uma sopa química com todos os elementos que nós conhecemos da tabela periódica, naquela forma celeste, né, liquefeita. Então, ó, gente, imagina aí, tá? Vai passando o tempo, com o passar do tempo, essa matéria, ela vai se resfriando. Conforme ela vai se resfriando, né, ela vai pegando essa forma que a gente conhece, e vai acontecendo algumas coisas interessantes aqui. Eu nem vou falar do interior do planeta, tá? Do núcleo, do manto. Numa outra questão eu trago essa informação. Bom, mas como esse resfriamento ele é gradual e lento, porque demora muito tempo até a gente chegar a essa característica mesmo do planeta, né, que vai trazer pra gente aí até condições da hidrosfera, da biosfera, da atmosfera possível à vida, a gente vai ter a formação dessas jazidas aí na nossa crosta, tá? Então, como vai se dar isso? Estou falando de um resfriamento lento, cada elemento químico não tem o seu ponto de fusão, então tem a temperatura lá. Se eu estou resfriando, ele vai solidificar, certo?
Então, como uma chamada, qual que é a sua temperatura? Qual é o seu número da chamada lá? É o 42, né? Então, na chamada lá, eu estou falando de muitos graus centígrados, naquela chamada lá, quando vai chegando perto de solidificar aquele elemento, ele começa a ficar mais denso. Ficando mais denso, ele vai se depositando em algum lugar, né? Com uma chamada, todos esses elementos que estão espalhados ali dentro daquele magma, dentro daquela composição, eles vão se unindo, formando ali o que a gente então tem uma jazida, certo? Pode ser explorado. Bom, duas coisas vão influenciar no tamanho disso. Uma, a abundância desse elemento químico, ou melhor dizendo, dos elementos químicos, porque uma rocha ela é formada por uma assembleia de minerais e os minerais são formados por um composto químico que tem lá o arranjo, né, químico, estrutural dele. Então, a abundância desses elementos químicos vão proporcionar um volume maior desse minério ou desse mineral, perfeito? É a primeira coisa. E a segunda é o quê? O tempo que teve para resfriar. Então, em lugares diferentes do planeta, esse resfriamento vai ser mais rápido, vai ser um pouco mais lento, isso de acordo com as questões que ali o envolvem, beleza? Então, a gente tem essas características. Bom, foi uma forma bem lúdica para falar para vocês como se forma através de uma rocha chamada ígnea, certo? Porque eu estou falando primariamente do magma, lá da formação da Terra. Mas a gente sabe que existem outras rochas, então a gente vai falar da rocha metamórfica, que também vai ter características de alguns tipos de minerais associados a essas rochas metamórficas, tá? Lembra lá que eu coloco temperatura e pressão, eu transformo uma rocha em outra, faço essa rocha sofrer uma metamorfose. Se não lembra, tem que revisar, tá bom? E eu também tenho os processos sedimentares, vai formar rocha sedimentar, que essa rocha sedimentar, ela está mais relacionada ao que pra gente? Qual é o que a gente mais escuta aí relacionado às rochas sedimentares? Gente, falando de recursos naturais, combustíveis fósseis, não é? Então, eu dei para vocês a ideia daqui da ilha, mas vocês têm que associar isso com as outras formações rochosas. Beleza? Tranquilo? Então tá, primeiro eu estou falando da abundância e depois do tempo que isso se formou. Então, quando a gente fala de um elemento que ele já tem um nome de terras raras, é raro, você acha que ele está em grande abundância? Não, né? Ele já vem com uma característica com menor quantidade disponível. Muitas das vezes, olhando, se você pegar lá a tabela periódica, você vai ver que pela pouca quantidade e pelo processo de resfriamento, esses elementos eles não tiveram um tempo de se unir em grande quantidade. Então você vai associar esse minério, melhor dizendo, esse minério a um monte de outros minerais, então ele é difícil extrair, viu? Mas falando das terras raras aí, que até a questão que eu comentei de vocês estarem sempre se informando com boa mídia, boas leituras, desde 2013, na TV Senado, a gente tem visto muitas palestras, alguns senadores, até o próximo link eu coloquei ali, comentando sobre alguns elementos que são conhecidos aí como terras raras, o ouro branco. Por quê? Ele tem uma característica lá, tanto elétrica como magnética, de ponta, que dá um aporte às tecnologias de ponta também, tá? Então, é essencial que vocês conheçam, tenham essas informações, para que vocês consigam, na hora da prova, ao ler um enunciado, né, não se preocupar com a questão da química, mas saber de toda essa forma do processo, o que é um mineral, o que é um minério, como que ele é encontrado, se é abundante, se não é abundante, onde está localizado, para você conseguir resolver a questão. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário por enquanto? Não. Olhando lá as alternativas, a gente vê lá a alternativa A. Possui distintas aplicações em diversos setores da economia, como a silvicultura, na pecuária, na construção civil. As maiores concentrações se localizam na República da Guiné. É verdade? Olhando tudo que eu expliquei agora para vocês, eu falei de tecnologia. Eu falei
em pecuária, construção civil? Não. Isso daqui ele está remetendo possivelmente a um minério, mas não é o nosso, certo? Não são os terras raras. AB. São utilizados pelo agronegócio internacional para transformar terras outrora estéreis, terras aptas à utilização agrícola. As principais jazidas estão estabelecidas na Arábia Saudita. É verdade? O que vocês acham, gente? O que tem na Arábia Saudita aí? Arábia Saudita. Petróleo. Vamos para C. Suas ocorrências se dão em pequenas concentrações misturadas a outros minerais, tornando difícil o processo de separação. As maiores reservas mundiais encontram-se na China. O que vocês acham dessa? Sim. Sobre a explicação que eu dei. Sim. Pode ser? Pode ser? Tá bom, daqui a pouco a gente vê. Mas assim, ele chegou com a China, aí tem alguma lógica do que eu falei? Mesmo você conhecendo toda essa parte que eu falei, tem alguma lógica? Não. China não faz nem tecnologia, né? Não? Tá bom. Vamos para D. Ocorre em áreas superficiais de fácil extração, sendo encontradas em mares rasos, estando associados a jazidas de minerais fósseis. As jazidas mais antigas situam-se no Japão. Olha, essa questão aqui, só nessa questão, eu acho que a gente conseguiria dar uma aula inteira aí para explicar as placas tectônicas e explicar que isso não é possível, né? No Japão, um terreno extremamente jovem, né, com outras características, não pode ser. Também são denominados metais raros e encontra-se em minas de aluvião. Aluvião, o que é? O que te remete a aluvião? Rio, córrego, água? É isso? O final? Não? Ó, aluvião, sendo separados da rocha por um instrumento chamado bateia. Pronto, falou do ouro, não é, tá? Suas principais reservas são no Chile? Não, então não é. Então qual que é a que chegou mais próxima lá? É a C, é a nossa alternativa. Opa! É a alternativa. Peraí que eu me atrapalhei. Alternativa C. Essa é a nossa alternativa correta. Então a gente olhando aí, ó, a China tá com a bola e a raquete na mão, certo? Eles têm mão de obra, tem matéria-prima. Para desenvolver a tecnologia aí, tá difícil competi-los no mercado. Vão, sem dúvida nenhuma, trazer muita coisa boa para o mercado, né, com tecnologia barata, mas em pouco. Eu comentei com vocês sobre a mídia assistida. O Senado Luiz Henrique, em 2013, eu acredito que fica disponível, tem uma série lá de reportagem e ele vem falando, em 2013 ele já estava falando para a gente aqui no Brasil acordar em relação às tecnologias, que a gente precisa ver toda essa questão aí da nossa das matérias-primas que estão sendo aí ressaltadas na área da tecnologia de ponta. Perfeito? Então, no momento lá em casa tranquilão, assista coisa de qualidade. Bom, vamos para a questão 42 então. Centenas de pessoas morreram e milhares tiveram suas casas e propriedades destruídas depois da ocorrência de um terremoto que ocorreu na ilha da Indonésia. Gente, onde está a Indonésia? Vamos pensar em oceanos. Está no Atlântico? É só sim ou não? Vocês tomaram pouco café? Não sei. Sim ou não? Está no Atlântico? Está no Índico? Está no Pacífico? Está no Ártico? Gente, onde está a Indonésia? Não. Está no Oceano Pacífico, tá? Ó, o fenômeno relatado ocorre com certa frequência na Indonésia, pois esse país se localiza, aí já era a questão que vocês precisariam saber. Então, voltando lá à forma lúdica que eu tinha comentado com vocês, a formação da Terra, né? Já respondi que vocês estão no Pacífico, aí depois a gente vai dar uma olhada nas alternativas aí, mas eu preciso que vocês se atentem a algumas coisas aqui. Então, a gente está falando de geografia. Geografia é bastante conteúdo, a gente fala de geografia física, a gente fala de geografia política, tudo isso associado à globalização, às tecnologias. Então, entender o básico da geografia, ver o mapa mundi, saber quais são os oceanos, isso daí a gente precisa correr atrás, beleza? Mas pensando lá na questão que ele está falando
do terremoto, né? Vamos entender melhor como isso acontece. Então, imaginando lá novamente lá o nosso planeta primitivo, então ele teve o resfriamento. Eu falei que esse processo de resfriamento que traz toda essa característica que permite a vida aqui no nosso planeta, ele se deu de forma gradual e lenta, perfeito? Tá, então, o que a gente tem no nosso interior, lá no meio do nosso planeta? A gente tem um núcleo, e esse núcleo a gente sabe que ele é sólido. Ah, será mesmo, professora? A geofísica está aí para provar isso, tá? Então, ele é sólido. E ele é sólido por quê? Porque acima dele a gente tem camadas e camadas de um monte de material. Então, quando você coloca pressão, mesmo tendo pressão e a temperatura estando bem alta lá, eu não tenho espaço para esses elementos se fundirem e se mobilizar, tá? Então, todo mundo fica juntinho, não tem espaço, eu fico sólido. Beleza. Conforme a gente vai saindo do núcleo, porque eu estou falando do núcleo interno, tá? No núcleo interno, a parte dele ali de fora, a externa, ela já começa a ficar líquida. Por quê? Porque a pressão vai diminuindo, tá? Então, diminui a pressão, daí ele está quente, porque, né, a temperatura aumenta devido à pressão, ele está quente. E daí ela começa a ficar mais liquefeita, certo? Então, imagina o seguinte, só para vocês entenderem essa informação. Pega o brigadeiro lá na tua casa, você vai fazer, né? Então você vai colocar lá o brigadeiro na tua mão, você começa a fazer a bolinha, tá? No primeiro momento ele tá durinho, tá grudando, tá durinho. Passou uns segundinhos ali, o que começa a acontecer na sua mão? Ele começa a derreter, você vê assim. Se você cortar, você vai olhar que na parte de fora dele, ele vai estar meio derretido, mas dentro ele vai estar durinho. É a mesma ideia que a gente tem em relação ao núcleo, tá? Núcleo interno, núcleo externo, essa parte aí que tá mais liquefeita. Beleza. Pensando também na questão de casa, você coloca lá o leite para ferver no forno, no fogão. O que vai acontecer com o leite quando ele começa a ferver? Ele sobe, não é? Porque a temperatura vai mobilizar tudo que você tem ali dentro e acaba expandindo, certo? O mesmo vai acontecer lá no núcleo. Então, esse núcleo externo, que está liquefeito, que está aquecido, ele se torna mais leve, menos denso de todas as outras camadas que estão densas, gelada, menos fria, na temperatura menor. Vou dizer assim, não tem nada gelado lá não. Menor. E ele vai subir. Ele vai tentar extravasar, tentando perder calor. E daí a gente vai começar a ter o material que está com uma temperatura menor desce e o que está com a temperatura maior sobe, tá? Naquele processo de resfriamento do planeta primitivo, né, ele formou a crosta e daí ele estava lá todo certinho e começou a ter todo esse reboliço lá dentro. O que aconteceu com aquela crosta que foi formada? Ela precisou fazer uma expansão para dar espaço a essa movimentação. E nessa expansão, a gente formou lá umas fissuras, né, umas rachaduras e formou grandes placas, que são as placas tectônicas, que estão aí navegando sobre o manto. Perfeito até então? Então, a gente sabe que essas placas tectônicas, ela está nesse movimento sobre o manto e a gente consegue saber porque esse movimento interno ali, ele é assistido. A gente sabe para onde ele está indo, onde que tem as principais ocorrências, tá? Então, de uma forma geral, se eu vou colocar, não vai dar para passar, senão vai vir a resposta. De uma forma geral, a gente vai ter algumas placas, a gente tem os movimentos entre elas e a gente tem 3 movimentos claros entre as placas. Vocês sabem quais são? Os que convergem, os que divergem e os que se transformam ou cisalham, tá? Basicamente são esses 3 movimentos. Quando a gente está falando da formação da crosta, eu não posso esquecer 2 coisas. Eu tenho a crosta terrestre que a gente está andando e a gente tem a crosta oceânica. Em termos de composição, elas são um pouco diferentes. Uma é mais densa, a outra é mais leve. E daí, o que acontece? Quando eu tenho 2 placas tectônicas se encontrando, mas uma é oceânica e uma é continental, então eu estou vindo assim, né? Eu estou colocando a oceânica aqui, ela é mais delgada, ela é fininha, então eu vou representar pela minha mão. A crosta continental, ela é mais espessa, ela é maior, então as duas se encontram. O que acontece quando essas duas chocam? A primeira coisa que vai acontecer, gente, por favor. Teve impacto. E o impacto acontece o quê? Eu acho que essa vai para baixo. Beleza.
O terremoto, valeu. Então a primeira coisa, ó, o terremoto, chocou. Alguém vai assistir isso. Tá, aqui por uma característica óbvia, essa aqui mais densa, ela vai fazer o processo de subducção e vai montar aqui uma fossa, ó. Se você olhar, na minha mão eu estou representando aqui um esqueminha, e esse vão aqui é uma fossa, tá? E ela vai entrar na outra. E o que vai acontecer com essa crosta aqui automaticamente? Ela vai subir, né? Então a gente tem essa característica aqui, ó, nos Andes, que é exatamente o que está acontecendo, né? A nossa placa continental da América do Sul está se encontrando com a de Nazca, ela está descendo, então os Andes cada vez mais subindo, beleza? Convergendo. A gente tem na Califórnia, nos Estados Unidos, uma que cisalha, elas passam ali na Califórnia, beleza? Tranquilo? No Himalaia a gente tem duas placas continentais se encontrando. Então as duas grandonas se encontrando, quando elas se chocam, quem vai descer? Quem vai ceder? Nenhuma. O que elas fazem? Por isso forma tantas cordilheiras lá naquela região. As duas acabam fazendo vários dobramentos. Beleza? Tranquilo? Bom, o que vocês precisam entender e lembrar no momento é, quando eu tenho esses movimentos das placas tectônicas aí, eu vou ter alguma ocorrência, tanto de terremoto quanto de vulcanismo. Então, toda vez que eu estou relacionando essa parte da geologia, eu estou trazendo esses dois tipos de atividade. Tranquilo? Falando da Indonésia, a gente está pensando então lá no Oceano Pacífico, tá? Se vocês olharem, depois a gente vai colocar um mapa aí para vocês olharem, vocês vão ver que o entorno de todo o Oceano Pacífico, ele está tendo muita movimentação, ele está tendo muitas atividades, essas duas atividades, que são os vulcões lá pelos hotspots. Dá uma olhada lá o que é isso, ó, a formação do Havaí, tá? Então tem um vulcãozinho que está andando lá e ó, ele está formando um monte de ilha. E eu tenho algumas placas fazendo subducção nas outras continentais. Então eu estou tendo todo esse movimento lá. Então dá uma olhada nisso. Então, nessa região, a gente tem essa característica desse tipo de ocorrência. Tranquilo? Se você olhar lá, então, no oceano, você vai ver que ela vai formar lá como se fosse uma ferradura, tá? Aquilo é chamado círculo de fogo, é onde tem a maior atividade. Bom, olhando após essa explicação minha, as alternativas lá, a gente tem a alternativa A. Em uma área formada por dobramentos modernos, originária de um processo colisional entre duas placas tectônicas, da euroasiana e africana, no Oceano Pacífico. Do que eles estão falando aqui? Eu acabei de falar. Ele está falando da região do Himalaia, não é a nossa situação, tá? B. No círculo de fogo no Oceano Pacífico, área formada no fundo do oceano por uma grande série de arcos vulcânicos e fossas oceânicas. Tem alguma coisa aí a ver com o que eu acabei de explicar, gente? Pode ser essa a nossa alternativa? Então vamos deixar aí. Alternativa C. Opa, a C, tem duas B ali, né? A C. Entre duas placas com bordas transformantes responsáveis pelo constante processo. Tem alguma coisa a ver? Não, porque eu coloquei não, né? No Oceano Índico. Indonésia está no Oceano Índico? Não, então você precisava saber onde estava a Indonésia lá no começo, tá? B. Na extensão de uma linha de falha tectônica localizada no Oceano Índico, com formação de estruturas e falhas de Gardenhorst. O que é isso daí? Vocês ouviram já falar nesse tema? Não, né? Não em inglês. Em português, sim, eu acabei de falar. São as fossas. Quando você tem o encontro de duas placas, você vai ter essa característica ou de dobramento de subducção, e entre as placas, a que vai ceder vai formar ali uma falha, tá? Essa falha na crosta terrestre, ela vai ser uma falha na própria crosta, e entre a crosta terrestre e a oceânica vai ser lá uma fossa. É o nosso caso aí? Não, né? Não tem a ver com o que a gente estava vendo. E daí ele vem com a dorsal mesoceânica, cadeias montanhosas formadas por sucessivas erupções vulcânicas no Atlântico. Bom, a dorsal mesoceânica existe? Existe. Onde ela está? Está no Oceano Atlântico. O que é essa dorsal mesoceânica? Se você pegar lá o Oceano Atlântico e olhar ele, né, o fundo do mar, você vai ver que as duas placas elas estão divergindo, né? Então você tem a
a América vindo para cá, a Ásia e a Europa indo para lá, né? E daí ali no meio, o que está acontecendo? Diariamente você tem erupções vulcânicas e vai sendo depositada ali uma quantidade de lava, formando essas cadeias montanhosas, ou seja, a bordinha da placa que está. Então a gente sabe que uma está indo para uma direção, a outra está indo para outra direção. O Oceano Atlântico com isso, então ele está aumentando de tamanho, certo? Se ele está ganhando espaço aqui, do outro lado, lá no Pacífico, o espaço está reduzindo e é por isso que está tendo tantas, como que eu posso dizer, ocorrências não tão positivas para quem está brigando naquele lugar. Bacana, sim? Então, qual é a nossa alternativa em cima da explicação? É a alternativa B. Ficou fácil? Ficou simples? Alguém quer que eu fale mais alguma coisa? Entendeu? Tá tranquilo? Ó, esse mapinha aí pra gente ver. Então, ó, aqui a gente vê a direção das placas. Aqui tá a dorsal mesoceânica, tá vendo? Ó? Ela vem inteirinha aqui, ela tá vindo pra cá, essa placa ela tá vindo pra cá, e essa placa ela tá indo pra lá, né? Então, você precisa identificar aqui, ó, no Pacífico, onde a gente tem a maior, deixa eu ver se a gente, onde a gente vai ter a maior ocorrência lá. Tá, ó, aqui, ó, tá vindo pra cá, e essas daqui estão subindo, então esse é o movimento. Isso tudo está acontecendo através do que? Da energia, que eu acabei de falar. É uma energia aí que também você pode se atentar, que pode cair no vestibular, né? Quando a gente está falando lá dos recursos naturais, as energias renováveis, a gente está falando de energia geotérmica, certo? Ela movimenta tudo isso, também pode ser utilizada. Perfeito, gente? Tranquilo? Vamos para a questão 43, então. Alguns municípios do estado de São Paulo se desenvolveram em consequência da expansão da malha ferroviária entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, em decorrência da ampliação de áreas produtoras do café no estado. A estrada de ferro noroeste do Brasil, fundada no início do século XX, foi uma das responsáveis pelo desenvolvimento dos municípios de... Alguém já leu, já tinha ouvido falar dessa ferrovia? Quem não? Não. Ó, essa ferrovia ela foi criada lá em 1910 e ela tinha como o principal objetivo dela era o transporte do café que estava sendo produzido naquela região, e ela também trouxe para aquela região um adensamento populacional, né, o desenvolvimento das regiões. Então ela tinha, a princípio, o interesse de fazer aquela região do nordeste do estado, pegando ali o Mato Grosso do Sul, tá? O primeiro lugar que foi construída foi em Bauru. Bacana. Isso era algo que você precisava saber, coisa simples que você precisava saber. Precisa saber da história inteira? Quem foi o cara que teve a brilhante ideia, que financiou, como que foi, qual era o tamanho do trilho, que o trilho percorreu? Precisa saber de tudo isso? Não, né? Eu só precisava saber onde que ela se originou, o ano, 1910, porque daí a gente já consegue entender ali, ó, que ele trouxe lá pra gente, certo? O ano, e logo saber qual que era a intenção de toda essa, e a utilização de toda essa ferrovia. Bacana, sim? Então, com isso, vocês têm a alternativa ali. Qual que é a resposta? Com que eu respondi? Bauru, tá? Onde começou? Matou. Mas olha, você sabe, professor, eu li, e aí eu acabei me enrolando, porque eu sei que passava por um monte de outro canto, eu acho que eu vi, não sei, talvez Araçatuba, Limeira, Rio Claro, Sorocaba. Então, lembra lá o primeiro tópico que eu falei para vocês que vocês precisavam saber das regiões? Tá, se você pegar o estado lá de São Paulo, você colocar uma linha, passa as principais rodovias, você já começa a colocar as principais cidades lá, vocês vão ver que tem um samba muito grande aí em algumas alternativas em relação a essas cidades, tá? Então, guarda lá onde começou tudo, Bauru, tá? E você já conseguiria ter a resposta. Eu trouxe aqui para vocês, ó, tem nesse site aqui toda a informação, principalmente do desenvolvimento do interior do estado. A gente tem as maiores aqui, ó, eram as mais
vamos dizer, importante, tá? Mas que tinha um movimento maior em relação à utilização dessa ferrovia. Então, ela está aqui para a gente do estado só de Andradina ao Bauru. Na questão lá, vai aparecer Penápolis e Lins para a gente. Vamos voltar lá? Ó. Então, se você olhar numa linha, você vê que ela ia passar por Penápolis e Lins. Mas assim, eu lembrava que eu olhei lá no site, eu vi e tal, que era Andradina, que era Bauru, não falava nada de Penápolis. Mas não falou de Bauru, não é a única que está aparecendo ali para você? Vai nessa. Perfeito? Tranquilo? E aí, finalmente, a gente chega na questão 44. Diz lá pra gente, leia o texto de todas as questões que foram apresentadas nessa prova. Eu achei essa daí, era a questão que não era pra zerar, tá? Tranquilo. Ele fala assim, Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, escreveu em artigo publicado na Foreign Affairs que a primeira revolução industrial usou água e vapor para mecanizar a produção entre o meio do século XVIII e o meio do século XIX. A segunda revolução industrial usou a eletricidade para criar, certo, a produção em massa a partir do meio do século XIX. A terceira revolução industrial usou os eletrônicos e a tecnologia da informação para automatizar a produção na segunda metade do século XX. Agora, no século XXI, a quarta revolução industrial, caracterizada pela fusão de tecnologias entre a esfera física, digital e biológica, aí ele vem para as alternativas. De acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial citada, que seria essa daqui, a quarta, né? Citada pelo autor, caracteriza-se por, aí coloca lá pra gente as alternativas. Reis da era de comunicação e pela intensificação do uso do Fordismo? Não, né? Tá falando de Ford, tá falando de qual revolução industrial? Da segunda revolução industrial, beleza? Ó, viagens interespaciais e pelo grande emprego de carvão mineral. Tá falando de carvão mineral, eu tô falando de qual revolução industrial? A primeira. Cabeamento telegráfico, submarino e pela adoção do Taylorismo. Taylorismo, eu estou falando de qual revolução industrial? A segunda. Vocês assistiram Tempos Modernos? Assistiram? Aí, ó, já é um palpite aí para vocês assistirem no momento de lazer, certo? Preparação do vestibular. Então, estamos falando da segunda revolução industrial, tá? Computadores. Gente, computadores é a marca caracterizada de qual revolução industrial? Da terceira. Tá, a gente chega na última. Internet móvel pela inteligência artificial. É essa? Sim. É essa a alternativa? É. Então a gente está aí à beira, né, passando pelo processo aí da quarta revolução industrial. Então a gente tem aí o processo de industrialização que ele não está parado ao longo do tempo. A gente vê que conforme vai se desenvolvendo a tecnologia, as necessidades vão aparecendo, vão sendo novas, a gente vai criando formas de se adequar a isso e a gente vai revolucionando principalmente a industrialização, certo? E a globalização ela vai assistindo todos esses processos. Então a gente está agora falando de tecnologia, porque sim, computador já não é algo que não está mais no nosso dia a dia, não está presente. É uma coisa que a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar um celular, né? Isso porque ficou tão fácil, ficou tão pequeno um computadorzinho ali, acessível, certo? Você pega o celular, você vê um e-mail, então isso já está no nosso dia a dia, não tem como a gente sair disso. Então já passou, foi lá, a terceira revolução, tá? Aí a gente está falando da quarta agora, que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de tecnologia de ponta, a gente já está falando de terras raras, a gente está falando de minério aí que vai trazer toda uma revolução para esse mercado, perfeito? E é nisso que a gente tem que se focar. Então, eu dou por... a alternativa aqui. Eu dou por finalizada aqui a nossa aula de geografia, desejo a todos boa sorte, espero que tenha sido proveitosa essa manhã aqui de aprendizado para vocês. Que vocês consigam aí e persistam no sonho, enfim, né?
Sucesso aí para vocês nessa nova jornada, pessoal. Valeu, obrigada. Obrigada.